Minha amiga Dani Bravo. Fala, meu amigo. Prazer estar aqui mais uma vez. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Você já é da casa, né? Mas Pois é, tô começando a me acostumar aqui com esse… você é da casa, não só dessa casa aqui, desse estúdio, Sim. mas da casa Família de Sascope, da minha casa também, Sim. como família. É muito bom ter você aqui, viu? Muito bom estar aqui, amigo. E vamos falar sobre adoração. Vamos lá, vamos falar sobre adoração. E esse tema é um tema que… acho que é o tema central das escrituras, talvez, e é o tema central da nossa vida, né? Sim, sim. Fomos criados para esse assunto aí. Exatamente. Essa dinâmica essa dinâmica de convivência entre o homem e Deus, e o nome dessa dinâmica pode ser chamado de adoração também, Muito esse bom. relacionamento, né? Muito bom, exatamente. E estamos agora nesse tempo lançando o segundo volume do Salmo Terapia, Meu Deus. que tem essa essência, esse coração, essa intenção de levar o nosso coração para dentro do coração de Deus, olhando para os salmos a partir dessa perspectiva de que os salmos eram essa jornada de relacionamento entre o coração do salmista, que estava lidando ali com seus desafios, com suas dores, mas que fazia isso diante de Deus e canalizando não apenas as suas emoções como orações. E aí o volume 1 vai do Salmo 1 até o Salmo 30, fala sobre transformar emoção em oração. E o volume 2, ele vai falar sobre transformar dor em adoração. Nossa. Como as nossas dores podem adorar, né? Muito bom. E aí eu queria conversar com você, Dani, porque adoração tem tudo a ver com corações, com o nosso coração, com o coração de Deus. É esse momento de encontro para mim, né? Entre o nosso coração e o coração de Deus. Mas conceitua aí pra gente, talvez… Tá. adoração, e fala um pouco sobre não apenas a necessidade que o coração do homem tem de adorar, e a partir da sua prática, o que a adoração faz em você, assim? O que você testemunha da adoração em você? Tá, vamos lá. Esse é um assunto muito amplo, a gente tem um livro sobre isso, né? Cultura de louvor. E nesse livro a gente até conceitua o que é adoração. Mas eu confesso pra você que cada vez que eu penso sobre adoração, eu tenho um conceito mais amplo, um conceito mais diferente do que é adoração. Então, a gente pode conceituar usando alguns métodos, né? Então, de uma forma macro, né, o que significa adoração é muito interessante, porque na teologia tem um parâmetro que é assim, a primeira menção, né? Primeira coisa, a primeira vez que aquela coisa foi mencionada é algo que a gente deve se atentar e deve prestar atenção, porque provavelmente a base contém um significado importante daquele tema, né? E a adoração, a primeira vez que aparece de forma assim, conceitual nas escrituras, é quando Abraão está subindo para oferecer Isaac, né? A gente sabe que ele não oferece ali, o Senhor impede ele de fazer isso, mas ele estava subindo naquele monte como um prenúncio daquilo que o próprio Deus fez com o filho dele, e ele estava ali prestes a oferecer aquilo que custava tudo para ele. Então, eu tenho pensado muito em adoração como o oferecer de algo que te custa para o dono de tudo. Porque aquele que não precisa de nada recebe aquilo que muito nos custa, porque ele é digno. Só porque ele é digno, porque ele é santo. Então, Abraão, quando ele se coloca a ponto de sacrificar o próprio filho ao Senhor, ele está dizendo assim: olha, isso vai me custar tudo, mas a revelação de quem o Senhor é, a revelação da sua aliança, a revelação da sua santidade, da sua dignidade é maior do que qualquer outra coisa nesse mundo, né? Então, é oferecer realmente algo que custa para aquele que não precisa de nada. Porque ele é digno de porque tudo. Ele é digno. E é muito interessante porque na Nova Aliança, Paulo vai falar lá
ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o culto. Exatamente, que é o culto racional, quando você tem consciência, primeiro, da dignidade daquele que está recebendo a adoração, e segundo, por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Então, esse oferecer do corpo não é pagar uma penitência, não é se chicotear, né? Mas é viver uma vida em Cristo, porque só Ele é o sacrifício perfeito, né? Então a gente vai ver lá, por exemplo, no livro de Hebreus, que Jesus é a figura do templo, que Jesus é a figura do sacerdote, que Jesus é a figura do sacrifício. Tudo se cumpre em Cristo. Então, apenas nele, por meio dele, a verdadeira adoração é apresentada diante de Deus. Porque ele é o meio, ele é o que recebe, ele é o mediador. Então, ele é o autor, é o consumador e é o mediador. Exatamente, é um mistério, né? Então, é oferecer a sua vida ao Senhor, viver uma vida que agrada a Deus por meio de Cristo, né? Não por meio das nossas forças, mas deleitando-se na obra da salvação, né? Então esse é o sentido amplo. Nossa, muito bom. E como de adoração. Esse entendimento a partir dessa lei da primeira menção, né? Apresentando Abraão como essa figura de alguém que está indo adorar e que está indo talvez sentir a maior dor que ele já sentiu na sua vida, né? Oferecendo, talvez, a oferta que mais custa a um ser humano naquele momento, naquele contexto, né? E aí, faz sentido com o que eu tenho entendido acerca da adoração, como essa entrega também da dor, também das dores. Porque naquele momento é isso, né? Ele tá indo ali com seu coração quebrado, custando muito, mas ele tá entregando para alguém que é digno de tudo e que ele sabe que é poderoso para, inclusive, ressuscitar das cinzas aquilo que ele está entregando, se assim for a sua vontade, né? E eu acho interessante isso nos Salmos, como esse livro que nos ensina também a adorar, né? Como um inário, um guia de adoração para o povo judeu ao longo de toda… Os salmos são atualíssimos, cara. Exato. E como eles expressam todo tipo de dor que um ser humano é capaz de sofrer. Até dentro da linguagem das emoções, até digo no volume 1, que os Salmos talvez são o livro mais fluente na linguagem das emoções que existe. Não apenas no cânon sagrado, mas ao longo de toda a história da humanidade. Nenhum livro é capaz de condensar tantas emoções, de mostrá-las de forma tão clara, tão desnuda, tão real, sem maquiar nada, sem tirar nada, sem fingir nada, né? Muito visceral, de fato. Os Salmos são extremamente viscerais. Totalmente humano e totalmente divino. Humano e divino, exatamente. E como… É esse encontro, é o que você estava dizendo lá no início, né? A adoração é essa dinâmica de encontro entre o humano e o divino, entre Deus e o homem, de um Deus que não precisa de nada, mas que quer tudo porque ele é digno, e um Deus que permite ser adorado porque ele entregou tudo, porque é sobre a entrega do próprio Deus. A gente adora a Deus porque o próprio Deus entregou tudo pra gente. Enquanto nas outras religiões, o ser humano, para chegar até a Deus, tem que sacrificar e entregar, no cristianismo, Deus desceu. Deus se entregou e viabilizou esse relacionamento. Então, toda figura de sacrifício do Antigo Testamento é apenas uma sombra daquilo que seria real em Cristo, né? Então, o Evangelho não tem como não se apaixonar. E o livro de Salmos, ele tem esse quê de humanidade e de divindade, né? Porque é a palavra de Deus e expressa sentimentos humanos. E é muito interessante porque é um livro que não é escrito por um autor só. Né? Então a gente tem as cartas, que foi escrita por um apóstolo, né? O Evangelho, que foi escrito por um discípulo de Jesus. É um livro de múltiplos autores. Mas o livro de Salmo, e de diferentes épocas. Mas se condensou ali como sabedoria de Deus para nós hoje, né? Exatamente. Justamente para ter essa representatividade de dores que perduram ao longo de gerações e
e gerações, mas de um Deus que não rejeita nenhum tipo de dor, que tem um caminho redentor para qualquer tipo de padecimento. É o Deus que não apenas sabe o que é padecer, mas que se compadece daquele que está padecendo. E que eu até digo isso agora no Salmo Terapia 2, né? Nesse processo de Deus transformando as nossas dores em matéria-prima. Não porque Deus criou a dor como um propósito primário, inicial. A dor vem como uma característica da queda, como um efeito colateral, um sintoma da queda. Mas Deus não desperdiça nada. Não. E Ele agora encontra um caminho para nossa dor. Eu até digo no livro, né, que dentro da palavra adoração tem a palavra dor. Porque Deus estava encontrando um fim para a dor. A dor agora não é mais o nosso fim, não é mais o nosso destino. A dor agora é só um meio, é um estágio que a gente passa, mas o nosso fim, o propósito, é a adoração. E em cada dor a gente pode criar um ambiente de adoração, né? Com certeza, meu amigo. E assim, eu até já falei isso em um podcast, que uma das coisas que me marcaram muito, assim, em relação à adoração, foi uma fala do Bill Johnson. A esposa dele sofreu com câncer. E eu lembro que na época foi uma mobilização, porque a Bethel é uma igreja que crê muito na cura divina e realmente acontecem várias curas. Mas nem sempre Deus cura, às vezes. Deus realmente quer levar aquela pessoa. É outra cura, né? É uma cura completa. Exatamente. Então teve uma mobilização pela vida da esposa dele e tudo mais. Mas no final ela realmente faleceu, né? E no domingo seguinte, ele pregou na igreja. E eu falei, meu Deus, eu fico imaginando né? Se meu marido tivesse morrido, eu acho que eu ia tirar uma licença, né? Ia ficar alguns meses sem fazer nada, só processando aquela dor, né? E esse irmão muito maduro, né? Eu falei, cara, eu vou assistir a pregação. O que será que ele vai falar, né? Um sermão, assim, depois de ter sofrido esse baque, assim. E ele diz assim, ele fala sobre louvor, né? E sobre adoração. Que existe um poder quando nós adoramos em meio à dor. E que agora era a oportunidade dele estar vivendo aquilo. Porque esse tipo de adoração a gente só pode dar nessa vida. Porque no céu, na vida eterna… Não vai ter dor. Não vai ter dor. Vai ser festa. A gente vai estar olhando para o Senhor, contemplando, descobrindo cada dia um atributo novo dele. Mas então é apenas nessa era que nós temos a oportunidade de oferecer esse perfume. Que cheiro tem esse perfume? Que aroma esse perfume tem para o Senhor? Da adoração em meio à dor. Então, isso me impactou muito. E é algo que eu levo, assim, para minha vida. No dia bom, no dia mal. No momento de alegria. Porque tem gente também que no momento de alegria esquece o Senhor. Sim. Né? Até a palavra fala, né, lá em Eclesiastes, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, né? Então, antes que cheguem os dias dolorosos. Então tem gente que no dia da mocidade já esqueceu o Criador, tem gente que no dia bom já esqueceu o Criador. Mas no dia bom, mas também no dia mal. Cada fase da nossa vida, cada estação da nossa vida tem um perfume de adoração diferente para ser liberado. E claro, isso chega agradável às narinas do Senhor, mas principalmente para nós isso nos molda, né? Isso vai forjando em nós uma fé mais firme. E então isso tem ficado assim bem marcado na minha vida. Muito bom, muito bom. E um dos aspectos da adoração é que a adoração nos muda, né? Sim. Ela mexe com a gente, ela nos transforma. E aí, eu até como um estudioso da mente, tenho estudado esses efeitos do aspecto mais fisiológico, biológico. Mas a gente sabe que vai muito além disso, né? Então, queria que você testemunhasse um pouco do que você percebe da sua experiência de adoração te mudando, te transformando. E o que você vê a adoração fazendo em quem adora. E aí, depois eu tento complementar com algumas das descobertas até
Beleza. científicas porque desse essa parte é com processo, você. né? Não, aí você fala o que faz e eu falo, tem Bom, um estudo que fala isso. Então, primeiro agora a gente precisa ver um sentido mais… Eu falei do sentido amplo de adoração, né? E tem um sentido mais micro ali, que são as expressões de louvor, né? Que podem ser caracterizadas como expressões físicas de adoração, expressões visíveis de adoração. Porque a adoração, ela pode ser interna. Você pode estar ali quietinho, adorando profundamente, ou em gesto no seu dia a dia. Então, a vida do crente deveria de ser, Uhum. por meio de Jesus Cristo, uma adoração ao Senhor. Beleza. Mas existe esse aspecto mais específico da adoração. Porque se tudo é adoração, o que a gente faz no culto, então? A gente adora de uma forma específica, né? Que é através do canto, através da oração, através da nossa oferta, que a gente fala tão pouco, né? Do nosso dinheiro, através das nossas palavras, ou de gestos físicos, como, por exemplo, levantar as mãos, ajoelhar. Então, essas expressões de louvor são adoração e elas fazem parte das nossas disciplinas espirituais no dia a dia. Então, de forma prática, quando a gente está lá no nosso devocional, são essas expressões que a gente está fazendo, né? Essas expressões de louvor, de rendição e tudo mais. Então, o que eu tenho percebido na minha vida, né? Nesse sentido mais restrito do que é a adoração, né? O louvor ali. É que, igual a Cassiane fala, né? Então, louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Em 2020, o ano da pandemia aí, eu passei por um tempo, assim, muito ruim. De realmente, um tempo de rever muita coisa, ataques na mente. Mas eu acho que misturado também a parte biológica mesmo. A gente ficou preso dentro de casa. E a gente não podia sair para ver o mar. Quem mora no Rio, né? Eu morava no Rio. Tinha esse privilégio de ver o mar. Ver a natureza, passarinhar, que nem você fala, né, meu amigo? E então acho que isso tudo causou muitas doenças, né, emocionais nas pessoas, e eu fui uma delas, afetada por isso. E eu acho que também um cansaço do trabalho na igreja mesmo, né? Porque o ministério, ele se a gente não cuidar, ele cansa a gente, Sim, né? ele custa muito. Custa muito. Então, eu passei por essa fase, assim. E, meu irmão, eu não conseguia abrir a Bíblia para ler. Eu fiquei 1 ano sem abrir a Bíblia. Eu não conseguia fazer nada, mas eu sabia de uma coisa, eu amava Jesus. Eu até me questionava, eu falava, será que eu amo Jesus? Mas eu falava, não, eu amo sim. Eu tô passando por uma fase ruim. E o que eu conseguia fazer era colocar o Spotify e colocar a Bíblia falada. Bíblia Mensagem falada no Spotify. E eu ficava ali lavando louça e ouvindo a palavra, deixando ela entrar no meu coração. E louvando a Deus. Então, eu aprendi que liberar esse perfume ao Senhor quando você não tem nada para oferecer, é quando você espreme, sabe? O azeitona ali, que sai aquele azeite, né? Isso produz um peso de glória na nossa vida. E eu lembro nitidamente de um desses dias assim, eu já estava um pouco melhor e eu abri a minha Bíblia e fui meditar num salmo que eu nem lembro qual que é. Gente, eu sou péssima de decorar texto bíblico, péssima. E eu tava ali lendo um salmo e eu fui tomada, mas assim, caiu sobre mim assim, uma convicção do amor do Pai, uma convicção do amor de Deus que eu não consigo nem te explicar. Eu só sei que eu ouvi ele falando assim pra mim: eu te amo, você é minha filha. Se você nunca mais quiser subir no púlpito pra ministrar, se você quiser ser só uma dona de casa, só uma professora, se você quiser não fazer mais nada de ministério, a sua identidade é ser minha filha e eu te amo. Olha, meu irmão, eu sei que em meio a lágrima, em meio a papel, tudo que estava ali no meu devocional, eu ajoelhei e eu entreguei a minha vida para o Senhor mais uma vez. Eu falei, eu reafirmo os meus votos. Eu não vou deixar o Senhor. Eu não vou deixar o Senhor. Então, esse perfume de adoração, às vezes, vai ser tão extravagante, você vai estar conseguindo ler, estudar, louvar, cantar, mas às vezes você vai estar tão fraco, tão debilitado, que nem aquela música fala, tudo que eu tenho é um aleluia. Você não tem muita coisa, mas você tem convicção de uma coisa, você é dele e ele é seu. Então,
isso produz em nós uma cura, né? E aí eu fui sendo curada. Eu fui sendo curada através da vida da igreja, através de profissionais. Nessa época eu comecei a me consultar com um psicólogo. Mas a adoração, ela tem um papel tão fundamental nisso, né? Porque às vezes a gente procura cura em remédios, em outras coisas, mas é tudo junto, é tudo interligado, né? E o principal é o relacionamento com o Criador. Então, isso foi trazendo cura para as minhas emoções. E hoje eu sei que no dia bom, no dia mau, ele é meu e eu sou dele. Nossa, e você falou do exemplo da azeitona até, né? Porque o próprio texto, Paulo está dizendo, né? Que a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória excelente no Senhor. E a palavra para tribulação ali é prensa mesmo. Então ele está falando de uma prensa, como a azeitona ia lá para o lugar da prensa, que até o Getsemane era um desses lugares onde o próprio Cristo está indo ser prensado. E a sensação ali é de angústia, porque a angústia é justamente esse sentimento de ser apertado, né? De se sentir completamente comprimido. E de alguma forma, parece que você está sendo empurrado para dentro. Eu acho que a pandemia fez muito isso com a gente. Ela empurrou a gente para dentro, né? Ela tirou a gente desse contato mais exterior. E por que a gente lidou assim, de forma tão dolorosa com tudo que aconteceu, né? Porque a gente estava sendo empurrado, forçado a ir para dentro. E ir para dentro tem isso. Ir para dentro vai fazer a gente, de certa forma, ter que deixar as cascas e entrar em contato com a essência de fato. E essa essência é justamente o que está sendo produzido, esse perfume, esse cheiro, esse aroma de adoração que vem só por meio do sofrimento, da dor, o que é produzido. E eu acho que é essa… O caminho da redenção é esse, é que agora nada é desperdiçado. Até nossas crises mais profundas, nossas dores mais intensas, agora elas podem produzir um perfume de adoração que só naquela condição, naquela circunstância, em meio àquela dor, àquela angústia, a gente poderia produzir. Nossa, e depois desse tempo saiu tanta música boa também. Aí, tá vendo? Parece que é a poda pra planta crescer depois, né? Tem uma música que eu compus nessa fase, que ela fala assim, a letra: quando a noite escurece a alma e o medo vem na direção, quando não enxergo o caminho e os pés parecem não tocar o chão, quando a dor aperta o peito e ninguém consegue ver, isso é quase insuportável, mas me lembro de você. E de um coração quebrado fazes nascer uma canção. Eu me vejo em tua glória e sei, eu estou em boas mãos. Eu te louvarei enquanto eu viver, pois sei que minha vida está em ti, cantarei louvores. Então essa música surgiu nesse contexto. Dani. Tem essa música? Tem gravada, tá lá no Spotify. Eu te louvarei, o nome dela. Depois vamos colocar no link aí, pessoal ouvir, pessoal da edição aí, lembra de colocar. Então, foi um salmo que você compôs ali. É um salmo. Porque nesse tempo, assim, a gente começa a perceber também a diferença entre a murmuração e o lamento. Né? Eu sei que a gente fala isso. Tem muita gente que pergunta isso. Qual é a diferença entre murmurar e lamentar? Murmuração é uma decepção desesperançosa, né? Quando a gente se pega machucado pelas ondas da vida de tribulação e a gente reclama, é uma reclamação desesperançosa. Por quê? Porque você fala como se você não tivesse um pai, você fala como um órfão, você fala como se você tivesse sem esperança, falando pro vento, né? Mas o lamento não, o lamento é um lugar de dor esperançoso, porque por mais que você tenha passado por uma situação ruim, você se queixa pro seu pai. Sabe? É tipo meu filho quando briga com algum amiguinho e vai falar: mãe, fulano me bateu, poxa, por que. Sabe? Então, ele sabe que ele tá falando com quem pode resolver,
né? O lamento, ele é um ato de muita fé. Primeiro, porque você não tem medo de se achegar a Deus com as suas dores, com as suas reclamações, muitas vezes, né? Até com questionamentos. Sim. Deus não tem problema com perguntas sinceras e com questionamentos, né? E, então, o que eu tava falando? Esqueci. Então, você sabe quem pode resolver o problema. Então, ele é um ato de fé, isso que eu tava falando. Ele é um ato de fé, porque não é uma reclamação por reclamação. É um diálogo de um filho com o pai, né? E aí, no final, sempre tem um louvor. No final, que você vê nos Salmos de Lamento, assim, você vê, mas eu sei que o Senhor é aquele que me guarda, ou eu sei que o Senhor vai destruir os inimigos, alguma coisa assim. Sim. Então, a pessoa, ela tem convicção de quem Deus é, ainda que com os seus olhos a situação ela não consiga ver a provisão de Deus, mas ela sabe que ela vai vir, que o socorro vai vir em algum momento. Então essa é a diferença do lamento para murmuração. Uma coisa de lamento muito legal é o livro de Abacuque, né? Sim. Porque Abacuque, ele começa cheio de questionamento ali, perguntando para Deus por que Deus está fazendo isso com Judá, por que o povo, por que a Babilônia está vindo. E no final, ele fala, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, eu me alegrarei no Senhor. Então, é um diálogo, né? Sim, porque, de certa forma, não se nega a realidade, né? Porque eu acho que um problema é uma espiritualidade negacionista, aquela que tenta enxergar bondade em tudo. Tá sempre tudo bem. Tá sempre tudo bem e não há problema, porque eu sou uma rocha inabalável e eu nunca me afeto com nada. E esse super crente, esse cristão que não lamenta, ele quase sempre vai quebrar em algum momento, porque ele não é uma rocha, ele é de barro. Quem é rocha é Cristo. E Deus nunca pediu pra gente ser essa estrutura que não chora. Pelo contrário, o próprio Cristo lamentou, ele chorou a morte do seu amigo, ele se angustiou e de tal forma que ele suou grandes gotas de sangue no Getsêmani. Então ele nunca exigiu de nós uma espiritualidade blindada. Às vezes a gente quer, né, que Deus nos blinde da dor, mas o próprio Cristo aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. A dor produz em nós hoje canções, adorações, leva a gente a lugares mais profundos da nossa alma. E vou te falar, Johnny, que dependendo da personalidade da pessoa, isso é mais fácil ou mais difícil. Sim, totalmente. Porque eu tenho uma personalidade, eu não sei se a palavra certa é personalidade, você me fala. Eu tenho uma personalidade que, assim, pra mim tá sempre tudo bem. Vambora, vamos pra cima. Muito difícil eu ficar, sabe, me lamentando mesmo. Muito difícil eu parar pra processar que se me fizeram algum mal, eu perdoo rápido. É de mim, né? É o meu jeito, minha personalidade, vamos dizer assim. E tem pessoas não, que são mais melancólicas, que elas já são mais introspectivas, elas sentem mais, elas processam mais. Nesse aspecto é bom ser assim, porque você tem esse processamento que é necessário. Então, eu acho até que essa crise minha, né, de 2020 aí, da pandemia, veio pro Senhor me tornar mais humana, moldar mais a minha personalidade. Porque, olha, te falta isso aqui, né? Porque eu tinha muito, eu não tinha, na verdade, muita compaixão, muita empatia por pessoas que passavam por isso. Ou pessoas que passavam por crise de ansiedade, ou por dores profundas, né? Eu falava, amém, mas olha, Deus é bom, sabe? Quando a pessoa dá aquela palavra assim, totalmente vazia. Deus é bom, irmão, isso vai passar. Amém, isso é verdade. Mas é bom sentir que a pessoa, ela se identificou com aquilo que você está falando, né? E eu não tinha tanto esse aspecto tão humano, assim. Então, acho que Jesus me deixou mais humana. Eu acho que Deus nos completa por meio do sofrimento, né? Porque realmente, dentro da nossa estrutura afetiva, cada um de nós vai ter, aí alguns vão chamar isso de temperamento, que é uma coisa assim, quase que não, é algo que a gente já nasce com uma característica mais afetiva, que sente mais, que sente menos, que dura mais o sentimento, que dura menos, que é mais intenso, que é menos intenso. E isso vai sendo, de alguma forma, treinado ao longo da vida, a gente vai
tendo mais familiaridade com uma determinada resposta, menos familiaridade com outra. E realmente aí é justamente nesses contextos de cruz, de sofrimento, em que a gente é levado a um lugar que a gente nunca foi, que a gente não sabe transitar ali, né? Que a gente não sabe percorrer aquele vale da sombra e da morte. E aí eu acho que tem uma cruz para cada um de nós carregar mesmo, porque aquele que tem já esse temperamento, essa personalidade que é mais puxado para cima, é Sim. mais extrovertido, não é tão profundo no sentir a dor, é sempre mais otimista, até olha as coisas com uma visão sempre com uma lente mais positiva, até. Esse vai ter uma cruz muito grande, que é ir para esse lugar quando a noite escura da alma chegar e passar por ele. Mas o irmão que já é mais profundo, já é mais melancólico, que já sente muito mais, ele vai ter uma outra cruz, que é ele não se entregar a isso e ele, de fato, sair desse lugar do ressentir, do dar muita voz. Porque pra gente, eu me considero assim como você também, né? Eu já sou sempre mais tendencioso para enxergar pelo lado positivo, para me colocar Sim. nesse lugar de, poxa vida, eu tô lamentando, tem que ser uma coisa assim Uhum. muito ampla, assim, muito difícil, porque a tendência é eu sempre enxergar que É não, vai verdade, dar gente. tudo Pro certo. Johnny é tudo maravilhoso. Não, vai dar certo, Deus tá no Vai dar controle, vai dar tudo, vai ficar tudo bem, né? Eu sou assim também. Mas eu precisei entrar nesse lugar da noite escura da alma. E tinham pérolas lá dentro, tinham partes de mim que eu só ia encontrar lá dentro desse lugar. Eu precisava ir lá para esse lugar profundo, né? Mas aí eu vejo muitos irmãos que já têm naturalmente essa tendência para sentir muito mais. E aí, para eles, a cruz vai ser justamente o oposto. Vai ser, não, eu tenho que olhar agora com uma lente esperançosa. Eu tenho que treinar a minha visão para não ver por essa lente Isso. do que isso está fazendo em mim, da dor que isso está me causando. Mas espera aí, da soberania de Deus com relação a tudo e de como eu dou um salto para daqui desse lugar onde eu tô, desse lugar profundo que eu tô, para ir além. Porque parece que alguns de nós estamos sempre andando para cima. E aí, qual vai ser a nossa cruz? Aí ir lá pro profundo. E alguns de nós temos uma tendência de ser mais profundos. E aí, qual vai ser a cruz? É sair desse lugar e ir pra cima. E a fé em Cristo, né, é sempre o antídoto para isso. Porque a pessoa que ela é pessimista ou que ela sente demais, muitas vezes ela é até julgada como uma pessoa que não tem fé. Porque, cara, você não tem fé que Deus vai prover, por que você tá tão se remoendo tanto nessa preocupação? Mas o cara que também é otimista, ele mascara, porque a fé pode não estar em Deus, pode estar nele. Exatamente. Né? Nele mesmo, vai dar tudo certo, né? Aquela fé geral aquela nele fé na mesmo. fé, né? Vai dar bom, vai dar certo. Então, no final das contas, gente, é Cristo. Todo caminho de salvação humana vai passar por Cristo, pela cruz. E aí, você estava falando que foi em um salmo, lendo um salmo ali, que veio esse… que rompeu esse dentro de você, né? esse borbulhar mesmo. E eu também, eu tenho uma experiência, assim, eu me lembro no dia, assim, mais terrível da minha vida, o dia que eu tinha tentado contra a minha vida, que eu não via esperança nenhuma, assim. E eu me lembro de ter aberto a Bíblia e ter lido um salmo. E aquele salmo dizia que cordas de morte me cercaram, mas o Senhor me sustentou e me preservou a vida. E aquilo bradou dentro do meu coração, assim, sabe? Como um ecoar, assim, de sentimentos que eu não sabia descrever, eu não sabia falar aquilo, eu não tinha palavras para dizer. Mas aí eu descobri naquele dia que os salmos têm essa capacidade, né? E até é uma das coisas que eu escrevo aqui no livro, que os salmos têm a capacidade de falar por nós a Deus, e não apenas de falar por Deus a nós, né? Eles, de alguma forma, traduzem a alma humana
com palavras que a gente não consegue dizer, a gente nem sabe como descrever o que a gente está sentindo em alguns momentos. E aí você ali salmodiando, né? Você colocando seu coração para fora. Até eu acho interessante que o judeu ele usava o livro dos Salmos como um inário mesmo e como um guia de oração também, né? De orações cantadas. Sim. O próprio Cristo, quando ele está diante da dor, ele recita salmos. Ele fala Salmo 22 mesmo, né? Deus E Jesus, meu, Deus antes meu. de ir para a cruz ali, ele cantou salmos com os discípulos. Né? Exatamente. E durante a crucificação, ele está citando salmos. Então, você vê que os salmos tinham já para o judeu essa característica de ser um manual mesmo, de oração e de exposição da alma para orar quando você não. Porque nem sempre a gente vai ter palavras para orar, né? Nem sempre a gente vai conseguir abrir a Bíblia ali e fazer uma reflexão profunda. Mas é interessante que a Bíblia tem essa capacidade de não apenas falar por Deus a nós, mas de falar por nós também a Deus, de traduzir a nossa alma. Parece que eu falo, gente, eu não escreveria tão bem. É isso. O negócio tá aqui. E olha que curiosidade, né? É o livro que tá no meio da Bíblia. É o coração. É o coração. E é o maior livro da Bíblia também. Meu Deus. É maravilhoso o livro de Salmos, gente. Poderosíssimo, Nossa. né? E tem uma outra coisa aqui da adoração também, que tem muito a ver com ciência, né? A gente tem vários salmos de comando, né? Tributai ao Senhor a glória devida. Louvem com instrumentos, louvem com harpa. Tudo que tem fôlego, batam palmas, né? E, nossa, gente, se você já foi em um culto assim, onde toda a igreja louvava e você pulava e você dançava, isso revigora a nossa alma, né? E eu acho que tem a explicação espiritual e a explicação química também, né? Porque o nosso corpo ali tá liberando um monte de hormônio, não sei, adrenalina. E louvar a Deus faz bem. Né? Então, no dia mal, mas, cara, no dia bom é tão bom, né? Eu tenho meditado essa semana no Salmo 103, que fala, né? Bendiga ao Senhor, ó minha alma, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Meu Deus. Então, assim, fica lembrando, se lembra dos benefícios dele. E aí eu fiquei, sabe, no meu devocional citando cada um desses benefícios que eu enxergo na minha vida, né? E é tão bom, e aí você canta, você grita, você pula. O que isso faz no seu cérebro, né? O que isso faz no seu corpo? Como isso biologicamente é positivo também. Sim. Né? E é interessante isso, né? Porque hoje a ciência tem preconizado como tratamentos, até a terapia cognitivo-comportamental, ela parte desse pressuposto também, de que os seus comportamentos, de que as suas ações, as coisas que você faz, elas vão mexer lá nas suas crenças e nos seus sentimentos, e que você tem essa estrutura que é uma estrutura completamente dependente. O que você pensa, o que você sente e o que você faz. E como a gente é muito mais interligado, conectado, inteiro do que a gente de fato acha que é. Porque realmente quando a gente tá adorando ali, e aí tem até estudos hoje já mostrando o que está acontecendo no cérebro de alguém que está ali no momento de adoração. Tem um estudo que comparava lá pessoas que tinham 12 minutos por dia. 12, não é nem assim, nossa, mas 12 minutos por dia de uma oração contemplativa, de um período de adoração, de certa forma, como aquilo já mexia no sistema límbico, na produção de memórias positivas, de afetos positivos, na liberação de noradrenalina, na liberação de dopamina, de serotonina, como aquilo está relacionado com o córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro que está mais relacionada ao discernimento, ao bom julgamento, à tomada de decisões, ao foco, a conseguir filtrar melhor as reações para não reagir tão impulsivamente. Tudo mostrando que, se você tem essa prática, esse hábito, o seu corpo começa a ser completamente afetado por isso também. E claro, a gente não faz pelo nosso bem-estar, mas Salmo 36 até diz, né? Aos justos fica bem louvá-lo. Ou seja, quem louva, fica bem pra gente. É o efeito colateral, né?
É ficar bem. Fica bem, porque a gente foi feito pra isso. É. Então é a mesma coisa que uma caneca que foi feita pra servir algum líquido pra gente beber, pra ela é bom. Se a gente não faz isso, se a gente começa a usá-la pra outra coisa, vai danificá-la, né? Exatamente. Boa alegoria. Então a gente funciona bem quando a gente É. tá adorando, né? Como se a gente ficasse na nossa frequência. É como se a gente colocasse uma armadura, né? E é muito interessante, por quê? Porque a gente vai ver na história da igreja, os mártires, né? Que viveram o inimaginável, né? Que você vai ler nos livros de história da igreja, os caras, eles iam pra arena lá, pra ser comido pelos leões. O que eles faziam antes de morrer? Louvavam. Porque realmente a nossa armadura, a nossa arma de guerra é a adoração, é o louvor, né? Paulo, que é um cara assim que a gente super admira, a gente fala, cara, o cara sofreu um naufrágio, o cara foi espancado, o cara foi preso, sofreu perseguição. Como ele aguentou tudo isso? Uma das armas deles era o louvor. Ele fala lá em Filipenses, né? Eu tenho meditado muito sobre isso. Ele fala, alegrem-se no Senhor. Ele dá isso como um mandamento para a igreja. Então, isso não é algo que deve passar despercebido. E eu tenho pensado muito que a gente, como igreja, tem falhado muito em não ter tanta música de alegria, por exemplo, nos nossos cultos. Porque alegrar-se em Deus é um mandamento ali, sabe? É algo indispensável, porque é isso. E não é circunstancial. Não é circunstancial, é porque é baseado no caráter de Deus, que é imutável. Sim. Então, não importa, né? Você vê que a igreja perseguida, a igreja que mais sofre ali, né? Eles teriam todo motivo para liberar um tipo de adoração que é lamento o tempo inteiro. Mas eles se alegram, eles são vivos em louvar. Por quê? Porque isso faz bem, isso convém ao cristão, isso é a nossa armadura. Então, Paulo, ele dá essa ordem. E eu creio que isso era uma regulamentação para a vida dele, né? Então, a gente tá precisando de mais alegria, sabe? Sim. De se regozijar mais no Senhor, de ver mais os atributos dele. E colocar a nossa alma mesmo, e falar, minha alma, louve ao Senhor. E a música tem esse poder de dar comandos pra alma, né? Nossa. Comandos pro corpo, porque ninguém é indiferente ao som. Você pode não gostar do som, mas que você não pode ser indiferente a ele, você não vai ser. Você tá num lugar que tá lá uma determinada batida, você pode até não gostar, mas quando você percebe, seu corpo, ele tá reagindo àquilo, né? O som, a música, ela molda o coração. Por que a gente é tão musical, né? A música parece que ela modela comportamento, ela modela a alma, ela modela pensamento. E por isso que o céu é musical, né? Exatamente. Tava vendo no Instagram ontem uma moça que tem ouvido absoluto. Ela falando assim, olha, não é tão legal quanto vocês pensam, né? Porque vocês pensam assim, é muito bom porque você sabe o tom de tudo, você ouve mais nitidamente todas as notas e tal. Essa é a parte boa, mas a parte ruim é que tudo é música. Tipo, esse barulhinho aqui que a câmera tá fazendo, ela sabe o tom daquilo. Então imagina você ficar 24 horas com música, né? Ouvindo tudo em forma de nota, de acorde no seu ouvido, né? Mas uma coisa interessante é que a gente cansa da música, mas Deus não se cansa. Lá no céu tem música o tempo inteiro, né? Então, louvar a Deus e adorar a Ele é algo que faz parte da dinâmica. Isso é uma chave pra gente, talvez, né? A gente talvez precise gostar mais de música do que a gente gosta, porque Deus gosta muito de música, né? E dependendo do estímulo que essa música produz coisas boas ou não tão boas em nós, né? Exato. Então, até por isso que tudo aquilo que é digno de ser pensado, tudo aquilo que é bom, né? Se há valor nisso pensai, né? Então, a música é isso, assim, também. Aquela música, o que ela tá produzindo no ambiente? O que ela tá gerando no ambiente? Né? Então, às vezes, por exemplo, meu filho, ele coloca alguma musiquinha lá na televisão e a música não tá falando nada demais. Sim. Tá falando coisinha de criança. Mas o ritmo, a batida… Não, filho, tira disso aí. Por quê, mãe? Tá falando da abelhinha. Não, mas isso não é bom pra você.
Então, porque a frequência, né? Sim. Eu não tô querendo espiritualizar a coisa, mas tô Não, falando a questão musical mesmo. É O que ela científico produz? isso. Hoje tá cada vez mais claro que a melodia e o ritmo afetam a gente e, de certa forma, pregam pro nosso sistema nervoso. Tem determinada melodia que, se você ouvir, é inevitável, você vai ficar triste. Exatamente. E determinada melodia, se você ouvir, é um comando pro seu corpo. Você Exatamente. vai se alegrar. E também tem estudos, né, que falam da música clássica, como faz bem pro Sim, cérebro, botar um exatamente. bebezinho pra ouvir uma música clássica. Então, realmente, é isso que eu tô falando, sabe? Você precisa se expor à música que te passe virtude, né? Que gere um ambiente de virtude na sua casa. Sim. Né? E a Bíblia é um livro musical também, porque esses salmos são cânticos. Eu fico curiosa pra saber como é que era a melodia desses salmos aqui. Eu até te convidei ontem, convidei você e o Fábio, né? A gente podia fazer Poxa, cara. um salmo de cada. Uma Isso música de seria cada legal. É um salmo, desafio, né? Porque são 150. Imagina que legal. Gente, Mas de alguns, com certeza. fazer assim, a salmoterapia musicalizada, musicalizada, né? Uau. E o saltério, assim, para os nossos dias. Olha que lindo. Depois chegava lá com Davi, com os salmistas, e falava: ó, mostra a sua versão. Ó, a minha versão foi essa aqui. A minha com a harpa, a sua com guitarra. Gente, comenta aí embaixo se vocês querem salmos cantados aí. Eu quero. Eu vou comentar. Deixar 300 comentários aqui. Mas, Dani, esse nosso… Eu acho que a nossa geração carece muito disso, né? Eu acho que a gente nunca viveu uma geração que tanto olha para dentro e que fala sobre dores da mente, sobre o sofrimento mental e sobre a angústia, a ansiedade. E nós, como igreja, a gente tem uma responsabilidade muito grande de dar a resposta que a nossa geração está clamando. Eles estão pedindo ajuda. É como se cada notícia, cada evidência científica que a gente olhe, a gente vê lá. Poxa vida, nunca tivemos tantos remédios, nunca tivemos tantos profissionais de saúde, tanto acesso, nós nunca tivemos tanto hospital, nós nunca tivemos tanta tecnologia para produzir saúde e bem-estar. E a gente vê um caminho justamente oposto. E não que essas coisas não sejam boas. Essas coisas são maravilhosas, são graça de Deus. Se não fossem essas coisas, a gente estaria muito pior. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, é um clamor dizendo assim: cara, a gente tem tudo isso e ainda assim não está sendo suficiente. Porque os índices, a prevalência de sofrimentos relacionados à alma estão aumentando. E eu entendo isso como um pedido de ajuda mesmo da nossa geração, dizendo qual é o caminho para que a gente encontre um lugar de refrigério para o nosso coração, né? E eu acho que uma parte dessa resposta é a adoração. Esse convite para dentro, é que a gente vá mais para dentro ainda, para achar o que tem lá no fundo da alma, que é esse lugar de encontro da alma com o Espírito, né? Que Hebreus fala, que é só a palavra de Deus que vai dar acesso, é só o que Deus já disse sobre a alma e sobre esse lugar de completude, de plenitude, né? Então, acho que a gente tem esse dever, e esse dever é múltiplo, porque ele passa por profissionais de saúde, ele passa pela pregação do evangelho, mas ele passa por ministros de adoração. Sim. E aí eu queria até que você falasse um pouco sobre isso, porque como os ministros de adoração, como aqueles que carregam essa chama, são recurso de Deus para aquela comunidade, para aquela igreja local e para a nossa sociedade. Se a gente tem uma visão adequada do poder, do impacto, da influência, do propósito da adoração. E vocês têm um livro sobre isso, Cultura de Louvor, que fica até… deixar aqui o link para o pessoal poder adquirir. Mas não apenas o livro, tem cursos lá na mesa também, né? Mas eu sinto que tem algo dentro de vocês, assim, para falar com os líderes de louvor, de adoração. E eu queria que você
falasse agora, assim, mais especificamente, para quem está nesse ambiente de condução do povo à adoração. E trouxesse, assim, alguns conselhos, 2 ou 3 conselhos para quem é líder de adoração, para, de alguma forma, implantar essa cultura de adoração saudável, essa cultura de louvor dentro da igreja. Talvez aí 2 ou 3 pontos principais que estão lá no livro ou que não estão lá no livro, mas que você gostaria de falar direto com aquele que lidera a adoração. Bom, para você que lidera a adoração, meu irmão, a primeira coisa que não tem como fugir disso, básico, é tenha um tempo com o Senhor todos os dias. Mas fazendo a salmoterapia, sabe? Meditando na palavra. Eu, durante alguns anos já, muitos anos, acho que uns 10 anos, eu pratico um modelo de meditação que se chama Lédico, né? Que é um acróstico ali, que é onde a gente… o L é de ler, escrever, dizer, cantar e orar. Então, eu pego esse versículo aqui, eu faço todas essas coisas baseadas nesse versículo. Então, isso me dá profundidade. Porque uma reclamação muito dos ministros é: nossa, chega na hora, eu canto a música e depois da música eu já vou para a próxima música, porque eu não sei o que dizer. Só fico ali, santo, 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 eu não tenho linguagem, né? Então, como você cria uma linguagem para ministrar aos irmãos e para ministrar a Deus também? É meditando nas escrituras, né? Então… é muito importante que o ministro tenha isso em mente. Por quê? Porque quando a gente está ali, sim, nós estamos adorando a Deus. Mas nós também estamos sendo ferramentas de instrução para o povo. Então a gente tem que cantar a palavra, a gente tem que orar a palavra, né? E quando a gente for fazer algum espontâneo ou compor uma canção na nossa casa, tem que ser baseada na palavra. Isso só é possível se a gente medita nela dia e noite, se a gente medita ao longo da nossa vida, né? Eu não vou dizer que a jornada devocional de todos nós é perfeita. Tem dia que a gente falha. Mas constância, né? Eu tenho aprendido que constância não é isso aqui. Né? Constância é isso, durante muito tempo, né? Então… tem vezes que a gente falha, assim, mas a gente nunca deixa de fazer. Isso continua sendo um valor para nós, para nossa vida. Então, medite na palavra. E eu acho que esse meditar na palavra tem muito a ver com a gente escrever com as nossas palavras. Sim. Porque até… parafraseando, né? Parafraseando. E, de certa forma, isso é escrever o seu próprio salmo, né? É você… Peraí, como eu digo isso aqui com a minha linguagem, com o meu coração? Eu acho que a meditação tem essa característica de trazer para profundidade, né? De aprofundar. E eu lembro até um dia que a gente fez na nossa igreja caseira, você colocou a gente para praticar ali, né? E como é poderoso isso, porque você começa a colocar aquilo que está na palavra com o seu sotaque, né? Com sua linguagem. E eu acho que tem muito a ver com os salmos, né? Os salmos tem a ver com essa composição. Até proponho no livro aqui, depois de cada capítulo, você escrever o seu próprio salmo. Que é você colocar nas suas palavras aquilo. É você dar acesso para o seu coração, à sua boca, e trazer esse encontro realmente do coração de Deus com o seu coração através das palavras. Afinal de contas, os salmos são palavras de um coração que estão sendo entoadas em forma de canção. Exatamente. As melhores ferramentas diante de pessoas tolas não funcionam. Então, a palavra de Deus, a pessoa pode se sentar aqui, mas se ela for uma pessoa tola, ou se ela… desculpa pela palavra, não é tolo, né? Mas a Bíblia usa essa palavra. O Coelho ia falar idiota. Ia falar, não, insensato. Se você lê de qualquer jeito, se você passa batido, se você tá cumprindo aquilo só como uma obrigação, ela não vai alcançar a profundidade do seu coração. Então você tem que ler, remoer, meditar. É igual esse livro aqui. Se você compra ele, você lê o capítulo, tá, legal isso aqui que ele falou, interessante. Você não marca. Aí tem as coisinhas que você preenche. Não, isso aqui é bobeira, não vou preencher isso aqui não. A pessoa que ela come isso aqui, né, o sábio, né? O sábio é diferente do tolo. Ele pega isso aqui e ele come. Ele escreve, ele marca para daqui a 5 anos, quando ele pegar, ele vai ler o que ele escreveu há 5 anos atrás. Então isso é meditar na palavra, é remoer. E a igreja sente isso. Quando o líder de louvor meditou na palavra, ou quando ele tá ali para cumprir uma escala, né? Então essa é a primeira dica. A segunda dica é:
trabalhe junto com o seu pastor. Trabalhe junto com o pregador. Qual vai ser a palavra que vai ser ministrada hoje? O que Deus tem falado com a nossa igreja? É volta de Jesus? Então vamos compor sobre isso, vamos cantar sobre isso. É santificação? Faça um trabalho conjunto, porque em muitas igrejas a gente vê que o trabalho do ministro é um e o trabalho do pastor é outro, e eles não se conversam, né? Não está conectado. E a igreja sente essa desconexão, né? Fica estranho, não soa bem. Então, Jesus está levando a sua igreja para um lugar. Então, a gente tem que ir junto, né? Qual ênfase o Senhor tem dado à minha comunidade local, né? E terceiro, faça com excelência. Só 3 que eu vou. Se você quiser mais, você compra o livro. Faça com excelência, né? Estude o seu instrumento, estude canto, medite na palavra, ensaie, né? Muitas vezes a banda ensaia, faz tudo direitinho, mas não bota a letra pra galera ver a projeção. E a igreja não consegue cantar junto. Então faça com excelência tudo, desde a separação das músicas. Não deixa pra separar no dia. Separa antes, se o Espírito Santo mudar. Mas não é aquele, se o Espírito Santo mudar, mudou. Não, esteja aberto para que o Espírito Santo venha e mude, né? Na família Desascope a gente tem 2 cultos, de manhã e de noite. E é a mesma banda que toca com o mesmo setlist. Mas nunca sai a mesma coisa. Então, assim, eu falo, gente, as músicas são essa aqui, mas só Deus sabe, né? E o pessoal da projeção já tá ficando treinadinho pra botar espontâneo na tela, botar outras músicas na tela. Porque eu separo aquele setlist, mas de manhã eu toquei 2 músicas dele e o resto fluiu. E à noite eu toquei uma música e o resto eu botei outras músicas na hora. Então a banda tem que estar preparada. Porque se a banda não sabe tirar a música na hora, não dá certo. O ministro ele não tem essa liberdade de poder ministrar, seguir o rio do Espírito, né? Então precisa investir. Faz workshop com a galera do seu ministério, faz treinamento, contrata um professor de canto para dar um aulão pra galera. Então se aperfeiçoem, porque isso traz liberdade para improvisar. É isso. Né? Traz segurança, né? Muito bom, muito bom. E Dani, E o Johnny é baterista, gente. Coitado. Nem na época boa não era, ainda mais hoje, né? A Mariaca você viu lá, né? Muito talento. Mas sabe o que eu percebo, Dani? Que a música, ela tem um poder terapêutico. Ela tem um poder espiritual. Ela mexe com o corpo. E já tem muitos estudos, tem até a musicoterapia. Enfim, tem um ramo da ciência todo estudando como a música mexe com a gente. Ela mexe com a nossa alma. Ela acessa lugares espirituais, lugares profundos do nosso coração. E nós, como igreja, temos assim, um poder de acessar o som do céu. De acessar a música que tá tocando agora. E a gente poder… Eu acho que a nossa geração tá clamando por isso, por ouvir o som que tá tocando no céu agora, né? E a gente tem essa responsabilidade como igreja. E eu acho que a dor da nossa geração, de certa forma, é um clamor pela música do céu. Né? Por nós ouvirmos o que está no coração de Deus. E o que eu acho interessante dos Salmos até, e falo sobre isso, né? Que os Salmos, eles têm essa característica de ser um acesso de Deus ao nosso coração. Então a gente está expondo o nosso coração a Deus, mas eles também são um acesso nosso ao coração de Deus. Por isso que eles sempre terminam com essa… Asaf, Salmo 73, né? Ele está em crise, eu quase caí, eu senti inveja, e ele expõe o coração realmente para Deus. Ele não nega aquele monte de sentimento ruim, né? Mas aí ele chega num determinado momento, ele fala, até que eu entrei no santuário do Senhor. E aí, quando eu entrei ali, quando eu ouvi o que estava no coração dele, quando eu compreendi as intenções, eu compreendi os pensamentos, os sentimentos de Deus, eu entrei no santuário, aí resolveu, minha crise. Eu acho que a nossa geração clama por gente que não tem medo dos sentimentos, mas que faz dos sentimentos esse lugar de encontro de corações, onde a gente entra no santuário. Exatamente. Com tudo que a gente tem, né? Salmo 27 fala isso também, né? O Salmo 27 a gente conhece muito o versículo 4, que fala uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei.
Mas o contexto ali é de perseguição, né? Sim. E tá cercado ali. Eu tenho uma música também, baseada. Eu quase que eu botei Ô, Dani, você já tem quase todos quase os a salmos salmoterapia já. toda. Não vai dar muito trabalho pra fazer os 150. Deve estar faltando uns 3, 4. Ah, claro, Se com olhar certeza. lá nos… Tem uma música que é Eu Me Lanço, né? Eu quase que eu botei o nome dela Salmo 27, mas eu botei Eu Me Lanço. Que começa assim, né? Quando o meu coração me disser, busca a presença, eu te buscarei e tal. E fala de Deus como esse refúgio, né? É. Mas aí, num dado momento, ele para de falar dos inimigos e ele fala muda o foco. que ele vê o templo do Senhor, né? E ali essa palavra, né, ver como um vidente em estado de êxtase. Então é como se ele tivesse uma visão da glória, assim, cercado dos inimigos, né? E a música até ela muda o tempo, assim, pra meio que pra gerar esse contraste, assim, ó, você tá aqui na terra, agora você tá no céu. Né? Porque os salmos, eles são assim, eles têm sempre uma mudança abrupta, né? Parece que tu tá na terra, daqui a pouco você pula pro céu. É isso. Eu acho que é essa mensagem de Deus para nós, sabe? Eu acho que por isso os salmos ocupam esse lugar central das escrituras. Eles colocam de fato o coração de Deus disponível para o coração do homem aflito, ferido. Eles são esse lugar de transformação das emoções em orações, e eu creio muito nisso, sabe? Que toda emoção é de fato um convite de Deus para oração, para que a gente se conecte a Ele. E a dor tem esse clamor também. Eu gosto de uma frase do Russell Shedd, né? Ele dizia que a dor é o desmame do mundo. Que bonito. É a gente sendo desmamado desse mundo aqui. E é isso, a gente tá indo em direção à nossa realidade completa, consumada. E a dor faz parte desse nosso desapegar das feridas desse tempo e dessa estação que a gente vive, né? Então é meio que a tristeza saindo do corpo, né? A gente se despojando dela para acessar esse lugar, né? E até no Salmo 27, eu escrevi aqui um salmo para tratar o medo das perseguições. Porque é justamente esse contexto em que Davi está sendo perseguido. Ele fala: quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, os meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Só que aí lá no verso 4, ele tem tanta coisa para pedir. Ele fala uma coisa. Isso é incrível, né? É demais. É um ordenamento, assim, do coração. É colocar o coração em ordem. Buscar então, o que é primeiro em primeiro lugar. E isso… eu tenho uma coisa para pedir. Eu só quero uma coisa. Mas é justamente nesse lugar onde a gente vê o coração de Deus. A gente vê Deus olhando pra gente. A gente pode olhar e ver que as nossas emoções encontram uma correspondência em Deus, cada ferida nossa tem uma ferida em Cristo correspondente para dizer: eu senti essa dor, eu sei como é se sentir rejeitado, eu sei como é se sentir perseguido, eu sei como é se sentir abandonado, porque Ele padeceu de cada uma das nossas dores. Por isso que é sempre por meio de Cristo, né? Como você estava dizendo. Sempre, sempre, sempre. E Davi foi um cara que, na antiga aliança ainda, ele vislumbrou isso, né? Assim, ele teve uma revelação da glória de Deus e do que Deus gosta. Porque os amigos de Deus, os profetas são amigos de Deus, né? E Davi era profeta. E os amigos de Deus, eles sabem do que Deus gosta. E então, eu gosto muito daquele salmo também, que eu não vou lembrar, é 30 alguma coisa, que ele fala assim: que o levantar das minhas mãos seja como sacrifício da tarde. Sim. Então, aquele sacrifício, sabe? Que fazem no templo de animal à tarde. Que o meu sacrifício de louvor suba a ti como esse sacrifício. Né? E sacrifício de louvor, sacrifício, levantar das mãos, isso é uma coisa nova que ele introduz. Não sacrifício de louvor, mas o seu corpo, né? Como sacrifício a Deus, o seu louvor, a sua adoração em forma de gesto, né? O se prostrar, o cantar. Então, Davi, ele teve uma revelação muito especial, assim, do que Deus gosta. E Deus gosta de coração quebrantado. Né? Ele não despreza. Atitudes externas não significam muita coisa para Deus se o coração não está alinhado com o dele, né?
Muito bom, muito bom. E eu acho que os amigos têm acesso ao que Deus gosta e também ao que Deus não gosta, né? Porque você vê, por exemplo, salmos imprecatórios, né? Aqueles salmos Sim, colocando de ali julgamento para os julgamento para inimigos. os inimigos e de um clamor por Que pode falar um justiça. dia só sobre isso, assim, porque muita gente me pergunta isso, sabia, amigo? Como ler esses salmos? Porque Uhum. parece ser tão difícil, né? Sim, sim. Como ler? Parece que Deus vai se vingar ali, um É, Deus vingativo. exatamente. Aí você lê Apocalipse também, você parece que Deus é mau, que fala que vai É, destruir um terço da terra e depois não sei mais o que, fogo e sangue. Então, assim, a gente precisa ampliar o nosso sim. entendimento, né, da ira de Deus. É. Você consegue amar a ira de Deus, que é um Uhum. atributo dele também? É, Você consegue amar a justiça de Deus? Então, a gente precisa falar mais sobre isso, porque é. isso dá ferramenta pra gente ler esses salmos. Exatamente, exatamente. Muito bom, minha amiga. E eu queria ficar horas e horas aqui, mas queria aproveitar esse nosso tempo para convidar todo mundo aí para participar do lançamento do Salmo Terapia Volume 2 e convidar para nós vamos fazer agora durante o próximo mês uma jornada de transformar dor em adoração, para a gente Muito bom. entender de fato como corresponder às dores do nosso tempo em adoração. E eu acho que a nossa geração clama por isso, por uma releitura ou por uma profundidade da interpretação dos Salmos, um Com certeza. redescobrir dos Salmos como esse acesso do coração. Então fica o convite aí para você participar. Vamos deixar o link aí para você poder se inscrever e para você fazer disso mesmo uma rotina sua, fazer esse momento de salmodiar. É até algo que lá em Efésios 5, quando Paulo está falando sobre as Sim. pessoas que se enchem do Espírito, ele fala, ó, falando entre vós com Salmos, hinos, salmos, hinos, cânticos. cânticos espirituais, né? Então, nós precisamos resgatar esse poder É. de salmodiar, de fazer a nossa salmoterapia. Muitas das nossas dores, tem até um poema, acho que é de Clarice Lispector, sempre que a gente não sabe de quem é, fala, mas Ou, que ou é do Luiz Hermínio, é, ou é, ou é do C.S. Lewis, é, ou é da Clarice fala que vai Lispector. ser. Mas se eu não me engano, é Clarice Lispector que diz que muitas das doenças da nossa alma são poemas presos. Nossa. São poesias que a gente devia ter escrito em oração, em um salmo, e a gente não escreveu, né? São dores que ficaram reprimidas ali dentro de nós e a gente não conversou com Deus a respeito, porque a gente às vezes não sabe nem a linguagem para expressar isso. E os salmos nos alfabetizam, nos dão a linguagem do coração de Deus em palavras humanas, né? Então fica aí o convite para você participar. E minha amiga, obrigado, viu? Obrigado pelo seu coração, Muito bom. obrigado por nos ensinar sobre adoração e Eu que tô por aprendendo. ser uma verdadeira adoradora. A gente acompanha aqui de perto e sei que a maioria do pessoal aí acompanha de longe, não conseguem ver de perto assim o quanto Dani e Fábio são de verdade mesmo, o quanto nos abençoam aqui como igreja caseira, como família. E eu quero te agradecer Fábio, Iago, a família de vocês, por tudo que Amém. vocês têm liberado sobre a nossa nação com relação à adoração. E quero que esse projeto aí com os salmos saia o mais Nossa. rápido possível. Promete, hein? Minha amiga, obrigado, viu? Valeu. Faça aí suas considerações finais, fala aí com a galera. Ai, gente, depois de tanta coisa que a gente falou aqui, né? Mas que Deus te abençoe para que você possa permanecer no amor do Senhor. Permanecer nele, que você possa se aprofundar no entendimento de louvor e adoração, meditando na sua palavra todos os dias, vivendo uma vida que agrada a Deus por meio de Cristo e cantando a palavra, porque isso cura, isso liberta e que Deus te abençoe. Muito bom, muito bom. Ó, você que ficou até aqui, você tem uma responsabilidade. Primeiro, se você não apertou aí para curtir o vídeo, curte, porque é uma forma do próprio YouTube mandar para mais pessoas. Mas aí você também faça isso de forma intencional. Pega aí o link, manda lá no grupo de adoração, manda lá no grupo
do seu DNA, do seu GC, enfim, como você chama aí na igreja, ou no grupo de jovens, grupo de mulheres, grupo de homens, grupo da família, manda para todo mundo, porque tá todo mundo precisando encontrar esse lugar de comunicação da alma com o espírito, do coração humano com o coração de Deus. Tá todo mundo ferido, precisando de respostas, e a dor é um clamor pelo Salvador. Nós precisamos transformar dor em adoração. Então você pode ajudar pessoas a descobrirem esse caminho, o caminho dos Salmos. Faz aí a sua inscrição para você não perder a nossa jornada de lives transformando dor em adoração. E vou deixar o link aí para você também poder pedir não apenas o Salmo Terapia, mas cultura de louvor também. Você que é ministro de louvor de adoração, acompanha Dani, o Fábio, porque eu tenho certeza que vai abençoar muito você e você vai poder ser muito edificado pelo que Deus tem derramado sobre eles. E se você não é inscrito ainda aqui no canal Dizascope, se inscreve para você não perder nada, para você ficar cada vez mais parecido com Jesus e cooperar nesse trabalho de edificação da igreja de Jesus, tá bom? Não se esqueça, toda emoção é um convite para adoração, para oração, para o encontro com Deus. E saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente, porque nós somos cópias de Jesus. Deus abençoe, minha amiga Dani. Valeu! Valeu. Tchau, gente. Deus abençoe.